Carlos Augusto Baltieri, pertenço à equipe de trabalhadores do Semeador e hoje, dia 4 de junho de 2020, estamos aqui para falar sobre o assunto, o tema que é: à medida que medirdes, sereis medidos, e não julgueis. Muito bom. Antes, porém, queremos agradecer aos nossos amigos espirituais que estão em nossa volta, que nos orientam, que estão em volta de cada um de vocês que nos assistem, parentes, amigos e aqueles que nos amam também e estão nos ajudando muito. Nós agradecemos a eles toda a ajuda que nós temos recebido durante toda a nossa vida. Muito bem. E o tema que nós estamos abrangendo é: à medida que medirdes, sereis medidos, não julgueis. Isso reflete uma coisa interessante que todos temos observado, que tudo aquilo que nós julgamos nos outros, aquilo que nos pega, aquilo que se fala, nossa, como aquela pessoa é isso, está me incomodando, aquilo que incomoda nos outros, que a gente julga, fala de uma forma até difamando as pessoas, porque está nos afetando, é porque é reflexo daquilo que nós temos. Claro, se nós temos determinada coisa que nos pega e que nós nem sabemos que temos, mas quando vemos nos outros, aquilo reflete em nós. Então, vamos observar todas as vezes que algum defeito do outro, algum problema do outro, que nos atinge, nos faz sentir mal, é porque nós temos aquilo. Então, quando nós julgamos muito essas pessoas, é justamente para nos aliviar dessa tensão. Quantas vezes nós estamos ali: ah, mas aquela pessoa fez isso, aquela pessoa é horrível, aquela pessoa fez aquilo. Corre contar para o outro: você viu o que ela fez? Você viu o que ela não fez? É porque aquilo está nos atingindo. E se está nos atingindo, é porque nós temos isso. Então, vamos parar para pensar. Quando descobrirmos que estamos falando alguma coisa dos outros, vamos meditar à noite, principalmente à noite, que é a hora que está tudo calmo, assim, para dormir. Vamos meditar nisso e falar: poxa vida, então se eu estou me sentindo mal com aquilo, aquilo faz parte de mim, então vamos trabalhar para sanar aquilo. E até agradecer essa pessoa que nós estamos julgando tanto, que ela nos auxiliou a descobrir um problema nosso. E vamos então, com o tempo que a vida tem, com a inteligência que nós temos, de ressanar esses problemas, né? Eu me lembro, para ilustrar isso, eu tinha uma casa alugada em São Pedro, que é a minha terra, e fim de semana, ou às vezes, a gente ia passar lá com a família, meus filhos, minha mulher, e quando chegava o fim de semana, vinha o pessoal de São Paulo, iam lá também, a gente se reunia, né, em volta lá da mesa, algumas vezes até, nesse caso, né, tinha até um churrasquinho ali pra gente, e na hora de estarmos ali, alguém teve a brilhante ideia, falou assim: de quem nós vamos falar mal? Oh, que coisa fabulosa, maravilha, vamos falar mal. Vamos quem? De quem, hein? Aí foi selecionada a pobre da pessoa. Muito bem. E ó, e um fala isso, outro fala aquilo, um fala isso, e todos se comprazem. Muito bom. Eu também estava no meio. Aí foi. Mais tarde eu fiquei pensando, interessante, como essa pessoa tem problema, não? Como ela tem problema?
cada um expressou algo diferente do outro. Por quê? Porque cada um tinha o seu problema, cada um tinha o seu defeito. E o que aconteceu então? Todos estavam refletindo nela aquilo que eles têm. Então é interessante isso aí, né? A gente analisar esse aspecto, porque todos tinham ideias diferentes nesse julgamento, sabe? Tinham ideias diferentes, faziam ideias diferentes dela. Por quê? Porque era aquilo que a pessoa tem. Então vamos pensar bem nisso, que isso sirva para nós, serviu de lição para mim, e falar, pô, é mesmo. E então eu fui descobrir que eu tinha também aquelas coisas. E estou tentando vencer, assim como eu alertei muitos amigos meus, né, que estavam lá. Gente, vamos cuidar de ver, nos sanar disso, melhorar para nós não sofrermos. E quem quer sofrer? E esse tipo de pensamento nos faz sofrer, né? Tem uma citação, gosto muito de falar, de uma palestra que eu assisti do Leandro Carnal, esse filósofo brasileiro, e numa das palestras dele ele falou algo que cai muito bem no assunto de hoje. Ele falou assim, que quem atira a brasa queima a própria mão. É mesmo. Tudo aquilo que nós de maledicência criamos em torno dos outros, ó, volta direitinho para nós. Você pensou algo negativo de alguém, comentou um escárnio, falou de alguém, aquilo vai e volta volta brabo e nos atinge naquilo que nós temos de maior fraqueza, aquilo que mais nos afeta. Então, vamos pensar nisso. Gostei desse tema do Leandro Carnal, gostei mesmo. Né? Quem atira a brasa queima a própria mão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Também é a mesma coisa. Então, vamos ser inteligentes, eliminar essa questão de fofoca, de falar disso, falar aquilo, que isso acaba nos prejudicando. Tem um julgamento, falar em julgamento, vamos se separar, não é? Você faz muitas vezes o julgamento de uma pessoa por escárnio, né? Por escárnios. Agora existem outros tipos de julgamento que era para o bem da justiça, é diferente, né? É o juiz que está imbuído de um trabalho de julgamento para cumprir a lei, é uma coisa, é benéfico para cumprir a lei. Mas quando o julgamento é para escárnio, aí não tem o que cumprir lei nenhuma. Aí nós vamos arcar com as consequências daquilo que nós fizemos, né? Tem um termo, vou ler aqui, se me permitem, um texto da Louise Lahey. Ela é uma terapeuta norte-americana, já falecida, né? Mas que eu extraí do livro dela, o seguinte, Cure Sua Vida, nome do livro, né? Da Louise Lahey. Ela diz assim, não julgar, vamos prestar bem atenção nisso. Se você tomar consciência do mal que as fofocas causam a todos os envolvidos e decidir parar de espalhar boatos, vai descobrir que não terá nada para dizer a ninguém por 1 ou 2 semanas. E tanto que nós estamos acostumados a isso. 2 ou 3 semanas vamos ficar sem falar nada, porque se nós decidimos parar de falar dos outros, nós vamos ficar meio mudo. Tanto que acontece com nossas vidas, né? O melhor é falarmos bem daqueles que nos cercam. E assim, pela lei da vida, causa e efeito, eles também começarão a falar bem de nós. Vocês já repararam que quando nós estamos falando algo útil, algo bonito, tudo começa a fluir de bom para nós? Na avenida, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, nós vamos, desde que nós possamos estar com o pensamento falando bem de tudo, nós vamos atrair para nós pessoas que nos abraçam, nós vamos
atrair pessoas que nos querem bem, pessoas que nos entendem, pessoas que dão passagem para a gente na rua. Pô, não, pode passar. Pô, que legal, ele foi legal, porque você atraiu aquilo. Muito bom, né? É bom reservarmos todo o tempo necessário para mostrarmos a consideração pelos outros. E não há nada melhor do que nos comunicarmos de maneira a levantar a moral dos nossos semelhantes, a inspirá-los. Devemos escolher cuidadosamente as palavras, porque, sem dúvida, o que damos volta a nós. Está aí a lei de causa e efeito. Se ouvir uma história negativa, não a conte a ninguém. Mas se ela for positiva, conte a todos com quem você encontrar. Quando a gente conta, vai contando coisas positivas, tudo que acontece, vamos encontrar pessoas cada vez mais que vêm nos procurar se a gente vai ter o costume de passar coisas positivas. E nós vamos um bem tão grande que nós vamos sentir, né? Dando continuidade, então, é como eu disse, arcar com as consequências ao julgarmos por escárnio. Nós vamos arcar com as consequências de tudo aquilo que for por escárnio, porque é a lei da causa e efeito. Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós vamos responder por tudo de ruim que nós fizemos, porque nós vamos, quando partirmos para lá ou até aqui, aquilo vai nos afetar muito, vai nos deixar, às vezes, embaraçado. Nós vamos começar a andar lá pelo umbral, até alguém vir lá nos abraçar e nos levar para um lugar melhor, se merecermos, se nos arrepender. Aí, então essa lei da causa e efeito, como eu já citei num outro vídeo que eu falei sobre o castigo, que eu peço permissão para repetir, não existe castigo. O que existe é a lei de causa e efeito. Deus não vai castigar ninguém. Deus é justo. Nós é que aprendemos essa história de castigo com as religiões tradicionais que nós vivenciamos. Nós passamos várias religiões também e trazemos essa cultura de castigo. O que existe é justiça. Aquilo que nós fazemos, nós vamos arcar. E depois que chegarmos a um ponto que tudo isso vai nos ajudar, quando chegar a um ponto que não vamos mais precisar de tanto sofrimento, de tanto falar maldade, o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir livres. Então, o castigo é uma história inventada para amedrontar e que foi benéfica numa época, não tem nem dúvida, foi benéfica, ajudou muito, não vamos discutir isso. Mas hoje vamos ter um entendimento e estudar que nós temos que ver que nós temos o tempo de sobra para poder vivenciar o melhor. Nós temos tempo de sobra para corrigir os nossos erros. Nós temos tempo de sobra para refletir, estudar e melhorar cada dia mais. Nós temos a eternidade para isso. Nós temos o tempo que for. Deus, na infinita bondade, falou, olha, você vai aprender tudo. E vamos caminhar em sentido positivo. Muitos males vêm para nos ajudar a abrir os olhos, não é? Para podermos cada vez viver melhor. Tudo que nós temos na vida, até, vamos falar em parte material também, tudo de bom que nós temos hoje é fruto de erros. Erros que foram corrigidos, erros que foram apurados. Graças ao erro, nós conseguimos melhorar o mundo. Então, vamos fazer da nossa vida isso,
vamos analisar os nossos erros e ir sanando aos poucos, ir sanando de uma forma que a gente vá caminhar em rumo a Deus, na infinito, buscando cada vez mais nos melhorar e vindo junto, traindo junto na melhoria do pensamento com aqueles que nos cercam, que é o que nós precisamos. E nós temos tudo para isso. Nos foi dado a inteligência, nos foi dado amigos em nossa volta, nos foi dado o mundo inteiro para refletirmos. Nos foi dado espíritos amigos que nos acompanham desde a nossa nascença, estão ali. Como eu disse, basta fechar o guarda-chuva para a água descer. Basta nos melhorar em tudo para que a gente possa receber boas ideias. Então nós temos tudo, inteligência, amigos, condições, tudo para nos corrigir aos poucos. E o mais importante, foi dada a eternidade para isso. Não tenha pressa. Quando você vê que pessoas estão ali numa situação que você julga melhor que você, você fala, mas eles já estão chegando lá, eu nem cheguei no começo ainda, eu vou desistir. Não, gente, eles estão na mesma situação que nós. Aqueles que estão com aquele ar de pureza, estão igual a nós. Sabe, porque eles estão no mesmo barco, eles estão no mesmo planeta. Eles estão vivendo aqui na Terra no momento que você está vivendo. Portanto, somos todos no mesmo barco. Uns têm mais, outros têm menos, uns têm condição de refletir mais que os outros, mas um está dando exemplo para o outro. Então, gente, nós que estamos em casa agora, vamos refletir sobre isso. Como nós temos condições de nos melhorar. É só querer. Como nós podemos analisar tudo aquilo de errado que nós estamos fazendo? Tem tempo para isso? Então, gente, eu estou aqui nesse momento agradecendo a todos vocês pela atenção que vocês só me dispensaram e eu gostaria de encerrar fazendo aquela vibração que nós temos que fazer todos os dias. Pedindo ao plano espiritual, pedindo à corrente médica, pedindo a todos esses amigos que nos acompanham, que façam com que as coisas melhorem neste mundo. Vamos fechar, aliás, o nosso guarda-chuva, pedindo para que os fluidos, a ajuda, tudo aquilo venha e nos envolver, para que nós possamos a cada dia nos tornar melhor, para viver felizes, buscar a felicidade. Vamos vibrar principalmente nessa época para a corrente médica, a corrente de engenheiros, a corrente de pesquisadores, que eles possam ter a tranquilidade de receber também do alto da corrente espiritual a toda a ajuda necessária para o bem da humanidade, para a vacina que nós estamos necessitando, o medicamento que nós estamos necessitando, para que todos possamos ter uma vida melhor. Muito obrigado a todos.